muitos itens e estruturas estranhas foram encontrados por arqueólogos e pessoas curiosas na Rússia. São tantos que não dá nem para contar. Neste vídeo, você verá os 10 fenômenos mais misteriosos encontrados na Rússia. Vamos lá? Em 2016, durante a escavação de areia na Sibéria, os mineiros locais encontraram algo muito estranho. Testemunhas descreveram a descoberta como uma múmia de uma criatura demoníaca. No entanto, sua origem é desconhecida. Considerando as especificidades climáticas da região, podem ser restos de dinossauro ou restos deformados de um animal. A criatura foi encontrada na República Sakha. Depósitos de areia cheios de diamantes são da era Mesozoica. Restos de criaturas do mundo antigo são frequentemente encontradas nessa área. Mas esse caso é especial. O achado de 2016 provavelmente pertence a um mamífero, a julgar pela estrutura do crânio e tamanho da múmia. Alguns cientistas consideram ser parente do Wolverine. Ainda não foi completamente estudado e sua aparência ainda levanta muitas questões. Os cientistas não conseguem responder exatamente a qual tipo de animal esses restos pertencem. A múmia da criatura foi levada para a capital da república, na cidade de Yakutsk, para um estudo mais aprofundado. No entanto, nenhum relato sobre o progresso da pesquisa foi publicado desde então. 9. Nas profundezas da montanha do Cáucaso, perto da cidade de Sochi, milhares de estruturas estranhas foram descobertas. A origem ainda é desconhecida. Apesar do fato de que tem mais de 25 mil anos de idade, essas estruturas arquitetônicas são verdadeiramente únicas. Nada como isso ou tão bonito foi descoberto no nosso planeta. Como outras estruturas do período megalítico, elas são construídas de pedra, formas naturalmente geométricas. A natureza das estruturas sugere que foram usadas como templo para rituais. Os itens mais simples da Idade do Bronze e do Ferro achados no local confirmam a idade do monumento. Dólmens são agrupados e vão de uma dúzia a uma centena de agrupados. Não há restos humanos encontrados no interior, o que impede seu uso como cemitério. No entanto, os cientistas não conseguiram extrair mais informações, o que torna os dólmens um dos mistérios mais importantes e interessantes para os russos e arqueólogos internacionais. 8. Crateras gigantes. Esses objetos misteriosos apareceram na Rússia recentemente, mas eles são a prova mais convincente do impacto destrutivo do aquecimento global. Em 2014, 3 dessas crateras de mais de 76 metros de diâmetro foram descobertas na Sibéria. Uma delas é na Península Yamal, rodeada por 20 crateras menores, cheias de água. A cada ano, mais e mais crateras que distorcem a paisagem da área aparecem. A razão ainda é desconhecida. O tamanho e a forma das crateras sugerem que elas podem ter se formado devido à explosão de gases subindo para a superfície da Terra como resultado do aquecimento global. O impacto negativo no meio ambiente é óbvio. A tundra literalmente derrete e interfere com os animais de migração natural. Se a situação se agravar, as autoridades regionais terão de tomar medidas urgentes. No entanto, ainda não está claro como lidar com isso. 7. O mistério de Dyatlov. Muitas pessoas ouviram falar dessa história. Em 1959, uma equipe de resgate descobriu a tragédia que se tornou um mistério insolúvel para a Rússia e para o resto do mundo. Algumas semanas antes da tragédia, um grupo de 9 esquiadores foram a uma trilha e desapareceram em uma área montanhosa. Eram todos esquiadores experientes, muitas vezes iam às trilhas e aparentemente conseguiam enfrentar as dificuldades desconhecidas. Mas algo deu errado. Primeiro, os socorristas encontraram a barraca abandonada e deformada. Todos os pertences dos turistas e até sapatos ainda estavam lá dentro. A investigação sugere que a tenda foi cortada de dentro e os esquiadores, a julgar pelas evidências, descalços ou com meias, correram para a floresta. Perto dos restos da fogueira, os 2 primeiros corpos foram encontrados. Vestígios mostram que as 2 vítimas tentaram subir na árvore por razões desconhecidas, mas não tiveram êxito. Há também uma teoria de que os corpos foram movidos após a morte. Mais mistérios na investigação surgiram após a descoberta de outros corpos alguns dias depois.
3 membros da expedição morreram após lesões internas tão graves que se comparam em força com uma colisão com um carro, a toda velocidade. Mas nenhuma fonte externa de tais danos foi encontrada. Um dos turistas tinha traços de radiação em seu corpo. Desde então, neste caso, tornou-se uma lenda bem conhecida entre os turistas da montanha. 6. Círculos enigmáticos em Volgograd. Em 2015, um grupo de cientistas que investigam a possibilidade da influência alienígena na Terra começou a escavar a areia perto de Volgograd. No entanto, eles não esperavam encontrar mais de uma dúzia perfeitamente lisa de discos de pedra. Muitos deles tinham mais de 1 metro de diâmetro e um deles tinha mais do que 2 metros. Sua forma era interessante para os pesquisadores, uma vez que se assemelhava a um disco voador. Tornou-se ainda mais dramática quando cientistas descobriram ligas resistentes, normalmente utilizadas pelos militares na composição dos materiais de disco. A equipe que estudou os achados sugere que os discos têm mais de 1 milhão de anos e são de origem alienígena. Outros cientistas acreditam que existem motivos mais banais para sua formação, tal como a moagem pelo fluxo de água do degelo durante a Era do Gelo. 5. Em 1987, um grupo de arqueólogos da Universidade de Chelyabinsk descobriu uma fortaleza que tinha de 2 a 3 mil anos de idade. Seu nome é Arkhaim. A fortaleza é muitas vezes chamada de Stonehenge russa, embora muitos especialistas dizem que pode ser muito mais velha do que sua contraparte inglesa. As paredes internas, que formam um círculo rodeado por paredes externas defensivas, escondendo dentro grupos de edifícios retangulares, presumivelmente habitações. Além disso, mais do que 35 estruturas foram encontradas perto das paredes exteriores da fortaleza. Dentro do Arkhaim, há restos de um sistema de esgoto complexo, abastecimento de água, bem como armazenamento e cemitério. A elaborada construção da cidade sugere um plano de construção preliminar. Parece que Arkhaim foi o lar de um grande grupo de pessoas por 2.000 anos, que desde então desapareceu. Não há respostas de quem eram essas pessoas e como conseguiram ser tão contemporâneos em desenvolvimento. Alguns distúrbios eletromagnéticos ou mudanças bruscas de tempo podem ser explicadas pelas especificidades da área. Como Stonehenge, Arkhaim foi construída com um ajuste para o movimento do Sol e das estrelas, talvez como uma estrutura para as pessoas comemorarem os solstícios de verão e inverno. 4. Disco voador. Outro disco antigo foi encontrado na área de Kurzynesk, na Sibéria. Aliens visitam a Sibéria muitas vezes, né? Essa região é conhecida pela presença de permafrost subterrâneo. E durante as escavações em 2015, a profundidade de mais de 40 metros, outro disco quase perfeito foi descoberto. Ele pesa mais do que 220 quilos e tem 1 metro de diâmetro. Curiosamente, 2 discos idênticos foram encontrados, mas um deles foi severamente danificado durante a perfuração. Para comparar a idade da descoberta, um osso de mamute nessa área foi encontrado a 24 metros e o disco a uma profundidade de 40 metros. O disco é muito mais antigo. É improvável que o disco foi formado como resultado de processos naturais. Mas se eles foram feitos pelo homem, para que servem? 2. A Coisa da Usina. Um protótipo real da fábrica dos Simpsons, mas mais assustador. Em 2015, 2 residentes locais estavam andando pelo rio em uma floresta de pinheiros e de repente viram um corpo estranho sendo levado pela corrente. O canal do rio foi construído em 1950 para desviar a água da usina de Leningrado. O que era essa criatura? A versão mais popular é que era uma galinha mutante com quase nenhum pescoço ou asas. No entanto, o cadáver não pertencia a animais conhecidos. De acordo com as últimas informações, o corpo foi levado para um laboratório especial para o teste de DNA, e desde então, nenhuma informação sobre isso foi publicada. 1. O chip mais antigo. O chip é uma invenção moderna, mas uma recente descoberta duvida dessa declaração. Na região de Krasnodar, um pescador encontrou uma pedra parecendo um microchip moderno. A idade da descoberta, entretanto, é de mais de 2,5 milhões de anos, mesmo antes do aparecimento do homem moderno na Terra. Os geólogos ainda não têm explicação para o aparecimento de tal formação na pedra. Embora, se explicações aparecerem, pode levar a uma revolução em nossas ideias sobre o mundo. Acreditar ou não, cabe a você, mas eu espero que você tenha se interessado. Se sim, deixe seu apoio ao canal com um joinha,
se inscreve e liga o sino para que você não perca um novo vídeo amanhã. Muito obrigada por assistir e, por favor, veja alguns dos nossos outros vídeos.